Boa tarde. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite à professora Esther Mourão e na pessoa da senhora Angélica Batista da Silva, bem como todas as instituições executoras, colaboradoras e de apoio a esse projeto de suma importância que visa alcançar a eutrofia da criança indígena, bem como os cuidados com a mulher e a segurança alimentar e nutricional. Minhas congratulações a toda a equipe. Meu nome é Luísa Tene, sou nutricionista. O assunto da palestra de hoje é a introdução aos alimentos na primeira infância e eu gostaria de me apresentar. Sou graduada em nutrição pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Sou mestre em Ciência de Alimentos pela Federal do Amazonas, em convênio com o INPA. Sou especialista em obesidade e emagrecimento pela Gama Filho. Trabalhei como docente no curso de graduação em nutrição e enfermagem no Centro Universitário Newton Lins. Trabalhei com atenção ao idoso no CAIME, na Suzano, no Centro de Referência Ana Barreto, na Sensa, e no Rio de Janeiro, desenvolvi trabalho de pesquisa em saúde materna e infantil na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Fui membro do Núcleo de Pesquisas em Micronutrientes no Instituto José de Castro e trabalhei como nutricionista no Hospital Universitário Pedro Ernesto, na UTI neonatal. Essa palestra ela se divide em 4 tópicos, com um panorama da situação da criança indígena, menor de 5 anos, com uma hospitalização por diarreia e IRA, infecção respiratória aguda, as recomendações nutricionais, os desafios e as propostas de melhoria do estado nutricional. A situação da criança indígena, menor de 5 anos, tem como panorama a pouca disponibilidade de dados sobre os perfis de saúde indígena. A partir da década de 90, que alguns trabalhos começaram a ser publicados sobre a situação de saúde, as condições de saúde, nutrição e alimentação desses povos indígenas, principalmente das crianças. Coimbra e Santos, em 2000, identificaram e caracterizaram a situação das populações indígenas como uma danosa invisibilidade demográfica e epidemiológica, já se referindo à pouca disponibilidade de dados, estudos e ações de implementação da saúde e das condições de vida dessa população. Então, a partir da década de 90, Verdun em 94 e em Anaí, na Bahia, em 95, realizaram o primeiro e segundo mapas da fome em terras indígenas e buscaram identificar a ocorrência de fome e escassez de alimentos. Depois, em 2000 e 2003, Coimbra e Santos e Leite et al. E Lício, em 2009, também realizaram outros trabalhos dessa natureza. Em 2007 foi criado o CISVAN indígena, o CIASE também foi criado, que é o Sistema de Informações sobre Saúde Indígena, que não disponibilizava informações atualizadas sobre os perfis de nutrição dos povos indígenas. O CISVAN descreve as coberturas atingidas e as prevalências encontradas para diversos indicadores, sem o aprofundamento necessário às análises. Em 2009, foi elaborado o Inquérito Nacional de Saúde e Nutrição dos Povos Indígenas, um estudo amplo, abrangente, de representatividade nacional, elaborado por várias instituições de pesquisa e que faziam um apanhado da situação dos povos indígenas em todas as faixas etárias, e foi um estudo bem representativo.
Esse estudo do Inquérito Nacional teve como achados para a região norte, déficit de peso para a idade menor que 5 anos, em um percentual de 11,4%. O estudo foi realizado nas 5 macro-regiões, tendo sido encontrado um percentual mais elevado na região norte. Em relação ao déficit de estatura, também na região norte, foi encontrado um percentual de 41,1%. Anemia, apesar de ter sido encontrado em todas as macro-regiões, na região norte foi encontrado um elevado percentual de 51,3%. Ainda na região norte, a prevalência entre as crianças indígenas foi cerca de 6 vezes maior, 66%, contra 10,4% do que a observada na PNDS. Além desses achados, desses desvios nutricionais, da anemia, ainda as doenças endêmicas, como a malária, a tuberculose e doenças parasitárias. Gugelmin, em 2001, verificou no seu estudo já a transição nutricional, que ele chamou de polarização do estado nutricional, onde a gente verifica a sobreposição de 2 desvios nutricionais ao mesmo tempo, que é a desnutrição e a obesidade. Então, ao mesmo tempo que existem prevalências de desnutrição, mesmo que em declínio, começam a aumentar as prevalências de obesidade, não só na população adulta, mas como em crianças também. Então, esses estudos tinham suas limitações, ou têm ainda suas limitações, por vários motivos. Primeiro, devido ao reduzido número de pesquisas sobre o tema, o grande número de etnias, o caráter local da maior parte dos levantamentos e os diferentes métodos utilizados. Então, a diferença de métodos entre os estudos dificulta um pouco o resumo da situação dessas populações. E tem como achados a elevada prevalência de baixa estatura para a idade entre os menores de 5 anos, que significa desnutrição de longa data, uma desnutrição crônica, e já evidenciado em 91 por Martins e Menezes, 50% de déficit de estatura para idade, e não foi observado melhora nesse déficit, porque Leite et al., em Rondônia, evidenciou em 2003 um percentual ainda maior, de 62,7%. Além disso, alguns estudos recentes têm revelado que as gastroenterites podem responder por quase metade das internações hospitalares de crianças indígenas e por até 60% das mortes em crianças menores de 1 ano, segundo Escobar, Lunardi e Orellana. Simen et al., em 2009, verificaram que entre crianças indígenas menores de 1 ano de idade, a mortalidade por IRA, infecção respiratória aguda, chegava a ser 2 vezes maior do que em crianças não indígenas. Entre os chavantes, 74% das crianças menores de 10 anos tiveram anemia diagnosticada, um percentual que se elevou para 97% entre crianças de 6 a 24 meses, segundo Leite et al., em 2003. Na mesma faixa etária, Serafim encontrou 82%, Moraes et al., em 2000, encontrou 86%, e Orellana, em 2006, 92%. Então, são percentuais elevadíssimos de anemia e que, como a gente viu, com o passar do tempo, não houve melhora. Os percentuais as prevalências só fizeram aumentar.
A desnutrição energético-proteica em crianças continua sendo um problema de saúde pública, especialmente nas regiões Norte e Nordeste, nas áreas rurais e em grupos menos privilegiados. O principal tipo de desnutrição é o retardo no crescimento linear, reflexo de períodos prolongados de alimentação deficiente e episódios frequentes de infecções. Na verdade, isso é um ciclo vicioso, porque o deficiente estado nutricional, a desnutrição crônica, ela agrava ainda mais os quadros infecciosos, as infecções por diarreia, que não é só a questão das precárias condições de saúde e saneamento, mas também as precárias condições nutricionais. A proporção de crianças com baixo peso a nascer também é alta, evidenciando que a alimentação materna também está precária. Os índices de obesidade estão aumentando, também pelo acesso a alimentos industrializados, alimentos processados, de baixo poder nutricional, pobres em fibra, ricos em gordura saturada, pobres em micronutrientes, vitaminas e sais minerais. E o quadro anêmico, que é altamente prevalente em todas as regiões, principalmente em populações de baixa renda. Então, esse panorama alimentar crítico tem ainda como fatores agravantes a circunscrição territorial, o progressivo esgotamento dos recursos naturais disponíveis, pela presença de poceiros, de atividades extrativistas, demarcação de áreas após intensa exploração pela atividade agropecuária, retirada ilegal de recursos das reservas por não índios, degradação ambiental resultante de atividades como a mineração, desmatamento e o uso de agrotóxicos, que provocou, por sua vez, mudanças no estilo de vida, perfis de morbidade e mortalidade caracterizados pelo predomínio de doenças infecciosas. Condições sanitárias precárias também resultaram em ambientes amplamente desfavoráveis, não apenas para o crescimento infantil, mas para a saúde da população indígena de um modo geral. O Inquérito Nacional de Saúde e Nutrição dos Povos Indígenas, em 2008 e 2009, identificou uma distribuição percentual de crianças menores de 5 anos hospitalizadas por diarreia, ira, pneumonia e malária. Então, olhando para esse quadro, a gente verifica que a região norte detém um percentual mais elevado de internação por diarreia, só perdendo para a região centro-oeste, com 11,8%, mas apresentando percentuais mais elevados que as outras macro-regiões e até mesmo o Brasil de um modo geral. A ira e pneumonia tem mais ou menos o mesmo panorama, também ficando atrás da região centro-oeste, porém maior do que as outras macro-regiões, nordeste, sul e sudeste, e a malária com percentuais menores, mas por ser uma doença endêmica, a região norte apresenta percentuais maiores que das outras macro-regiões. A malária, devido aos movimentos migratórios, a presença do não índio, que pode funcionar como veículo transmissor do vetor da malária, a ira e pneumonia e a diarreia agravadas pelas precárias condições nutricionais, principalmente pela desnutrição. Então, esses percentuais se justificam por isso, por esses aspectos. Então, a introdução de alimentos, a gente vai dividir por faixas etárias. O Ministério da Saúde
preconiza que dos 0 aos 6 meses o aleitamento materno seja exclusivo, somente leite materno. Excepcionalmente, em casos que a mãe é soropositiva ou em casos de óbito materno ou doenças infecto-contagiosas, que não se preconiza o aleitamento materno. Mas dos 0 aos 6 meses, com exceção desses casos, o aleitamento materno é exclusivo. A partir dos 6 meses, dos 6 aos 12 meses, mantém-se o aleitamento materno, porém, as reservas da criança se esgotam, principalmente de ferro. Então, é necessário a alimentação complementar, a introdução de novos alimentos a partir do 6º mês, visando suprir essa necessidade de micronutrientes das crianças nessa faixa etária, dos 6 aos 12 meses. Então, mantém-se o aleitamento materno e começa a se introduzir gradualmente a alimentação complementar. Dos 12 aos 24 meses, também se mantém o aleitamento materno e já com a alimentação complementar, já nessa fase totalmente introduzida. Ou seja, dos 24 até as crianças menores de 5 anos e daí em diante, a alimentação da família. Lembrando que a alimentação da família tem que ser adaptada às condições da criança, tanto em nutrientes, quanto o cuidado com a higienização. Então, deve ser livre de excessos de condimentos, de sal, né? Os temperos têm que ser usados bem moderadamente e deve ser livre de gorduras saturadas e alimentos processados, né? Deve ser mais natural possível. Então, nas seguintes situações, o aleitamento materno não deve ser recomendado. As mães infectadas pelo HIV, pelo HTLV1, HTLV2, as mães que usam medicamentos incompatíveis com a amamentação, como os antineoplásicos e radiofármacos, e para a criança portadora de galactosemia, que são crianças intolerantes à lactose. E a interrupção temporária de alimentação está para as mães com infecção herpética, varicela, doença de Chagas, apenas na fase aguda da doença, e o consumo de drogas de abuso, como anfetaminas, êxtase, cocaína, enfim, opioides, que deve-se dar um tempo para que a criança receba o aleitamento materno. Mas é uma interrupção apenas temporária da amamentação. Então, dos 0 aos 6 meses, como já disse antes, o Ministério da Saúde recomenda a amamentação até os 2 anos ou mais, e nos primeiros 6 meses, somente leite materno, sem necessidade de sucos, chás, águas e outros alimentos. Por que não há necessidade de sucos, chás, água e outros alimentos? Porque o leite materno já supre todas as necessidades, inclusive de água, do recém-nascido. E o uso de chucas, mamadeiras, com chás e com água, pode fazer uma confusão no processo de sucção e a criança deixar de mamar no leite materno. Então, nem mamadeira, nem chupeta, para que não haja essa confusão de sucção, para que o aleitamento seja realmente exclusivo, até os 6 meses. As pesquisas demonstram que a maioria das mães indígenas não apresenta dificuldade para o início da amamentação. Então, é de suma importância que a equipe de saúde mantenha esse monitoramento, né? Verificando as dificuldades que por acaso aparecerem, para que esse aleitamento seja efetuado com sucesso exclusivamente até o 6º mês. Se houver qualquer obstáculo, impedimento para a amamentação,
todos os cuidados devem ser feitos em parceria com o pajé. Então, nas comunidades indígenas, esse monitoramento, essa atenção, esse cuidado pode ser feito com os líderes indígenas, também nas unidades básicas de saúde. Como saber se o leite materno está sendo suficiente para o recém-nascido? Primeiro, avaliar o crescimento e desenvolvimento, considerando uma perda poderal normal de até 15% nos primeiros 10 dias de vida e, a partir daí, um ganho de peso, em torno de 20 gramas dia. Considerar todos os aspectos durante o primeiro mês de vida, evitando oferecer qualquer tipo de alimentação alternativa que possa interferir no sucesso da amamentação. Então, mais uma vez, o controle, o monitoramento do ganho de peso, do crescimento, do desenvolvimento é extremamente importante. Então, como exemplos de recomendações nutricionais, a partir do 6º mês, dos 6 aos 12 meses, né, é quando a criança começa a receber alimentação complementar. Então, como essa introdução é feita de forma gradativa, a criança deve receber 2 frutas por dia e não há contraindicação de nenhuma fruta. Por quê? Porque nessa fase o sistema digestivo dela já está pronto para receber outros alimentos, sem nenhum problema. Exemplos: a banana, meia unidade, e o abacaxi, meia fatia, são porções. E a criança pode receber, nessa fase, até 3 porções por dia. O leite artificial pode ser dado em 3 porções, mantendo o leite materno em livre demanda. As carnes de frango, gado, peixe, porco, etc., em miúdos, e ovo, 1 unidade, podem ser dados 2 porções por dia. Os alimentos do grupo de energéticos, como o arroz, 2 colheres de sopa, mandioca, 1 colher de servir, batata, 1 unidade média, e macarrão, 2 colheres de sopa, assim como o amido de milho, 1 colher de sopa, e o pão francês, meia unidade, podem ser fornecidos até 3 porções por dia. Lembrando que as porções são essas que aparecem em gramas ou em medidas caseiras. O óleo vegetal, apenas para cocção, usar 1 colher de sobremesa. Como dos 6 aos 12 meses são 3 porções de frutas, dos 12 aos 24 meses, a capacidade gástrica da criança é maior. O estômago aumentou de tamanho, então aumenta o número de porções. Então, de 3 passa para 5 porções. As carnes e frangos se mantêm, as 2 porções. O grupo dos energéticos, dos carboidratos, aumenta-se para 5 porções, mantendo-se as porções de grãos cozidos, que no caso feijão, e o óleo vegetal. E dos 24 em diante, no nosso caso até menores de 5 anos, a criança vai usufruir da alimentação da família, sendo que a partir dos 2 anos, segundo o Ministério da Saúde, utiliza-se o Guia Alimentar da População Brasileira. Então, tendo-se em vista os alimentos disponíveis, os hábitos alimentares, os alimentos regionais, né? Porém, utilizados de acordo com o Guia da Alimentar da População Brasileira. Lembrando mais uma vez que a alimentação da família tem que estar adaptada às condições da criança. E as crianças menores de 2 anos que não são amamentadas? Então, tem o esquema de 6 refeições por dia, manhã, intervalo, almoço, lanche, jantar e a parte da noite. Então, são 6 com intervalos regulares, de preferência. E para as crianças menores de 4 meses,
alimentação láctea em todos os horários. Dos 4 aos 8 meses, 2 papas salgadas, 2 de fruta e 2 de leite mais cereal ou tubérculo. Acima de 8 anos, acima dos 8 meses, já deve-se dar a fruta in natura, para que a criança possa perceber a textura, né? Possa ter o treino da apreensão nas mãos, possa treinar mais a mastigação. Então, pelo menos no intervalo da manhã, entre a manhã e o almoço, oferecer uma fruta in natura. Depois, a papa salgada. Papa salgada não significa que ela seja rica em sódio. É o nome, a nomenclatura que diferencia da papa de frutas. E nessa idade de 8 meses, já ou mais, já não é mais papa. A criança já tem condição de treinar a mastigação, até perceber melhor a textura, a consistência dos alimentos. Então, no lanche já pode ser oferecido, além da fruta, ou pão ou bolacha sem recheio, né? No jantar, a papa salgada ou a refeição da família, e à noite, o leite mais cereal ou tubérculo. Então, com isso, a alimentação diária, ela vai oferecer para a criança todos os grupos de alimentos e todos as vitaminas e minerais, até mesmo fibra, proveniente das frutas. Então, o que é importante salientar? Primeiro, a questão da higiene, né? Lavar as mãos em água corrente, sabão, antes de preparar e oferecer a alimentação para a criança. Manter os alimentos sempre cobertos. Usar água tratada, fervida, para oferecer à criança e também para o preparo das refeições. Não oferecendo à criança sobra de alimentos da refeição anterior. Então, é importante que esses alimentos sejam oferecidos após o preparo. E a questão da higiene também é de extrema importância, evitando com isso as diarreias. Então, o que é alimentação complementar? É a oferta de alimentos à criança que recebe leite materno no momento em que o aleitamento materno exclusivo não é capaz de suprir as necessidades nutricionais da criança. Então, é importante manter a oferta de alimentos à criança que recebe o leite materno no momento em que o aleitamento materno exclusivo não é capaz de suprir as necessidades nutricionais da criança, é determinante direto da sobrevivência, do crescimento e do desenvolvimento da criança. Por quê? Porque vai dar a ela energia, proteínas, vitaminas, sais minerais, que são os micro e macronutrientes importantes e responsáveis pelo crescimento e desenvolvimento dessa criança. O adequado ganho de peso e livrar essa criança dos déficits nutricionais, principalmente de desnutrição e das doenças que ocorrem em detrimento da desnutrição. Então, a alimentação complementar deve ser oportuna. Por quê? Porque o momento em que há o aumento das necessidades, não só energéticas, mas de vitaminas, minerais e de outros nutrientes. Então, ela deve ser introduzida oportunamente. Quando? Quando essas reservas de micronutrientes estão esgotadas e precisam ser repostas, garantindo assim o adequado crescimento e desenvolvimento da criança. Ela deve ser adequada, portanto, no fornecimento de todos esses micro e macronutrientes e segura, principalmente no que diz respeito à higiene, né? Então, a não utilização de mamadeiras e chupetas é importante
para que, principalmente, não ocorram doenças provenientes da diarreia, né? Não ocorra as doenças diarreicas, não ocorram as internações por doenças diarreicas. Então, ela deve ser segura nesse aspecto, no aspecto da higiene alimentar, tá? Garantindo que a criança receba uma alimentação que não vá dar a ela condições de se internar por doenças principalmente diarreicas, por falta de higiene nessa alimentação, tanto do preparo quanto no armazenamento e nos utensílios que são utilizados. Por isso, não usar mamadeiras, porque as mamadeiras, elas retêm os resíduos alimentares e que podem causar essas diarreias. Então, o esquema alimentar para crianças menores de 2 anos não amamentadas, a gente também não pode esquecer que existem condições em que as crianças não podem ser amamentadas. Então, utilizando os alimentos regionais disponíveis, que tipos de combinações podem ser oferecidas às crianças? Exemplo de papas salgadas, por exemplo. Açaí com farinha de tapioca e peixe desfiado. Peixe, alfavaca e papa de batata com pupunha. Arroz e feijão com tucumã e frango desfiado. Carne desfiada com maxixe de mandioca. Então, em cada preparação deve ser composta pelos diferentes grupos de alimentos, que são tão nutritivos quanto os alimentos regionais. O açaí, a pupunha, né, o feijão, a mandioca. Então, são grupos de alimentos diferenciados que entram numa mesma preparação, fornecendo à criança uma gama maior de nutrientes, não dando monotonia a essa alimentação, que isso é importante também, é preciso que ela seja variada, a alimentação seja variada e diversificada. E usando, logicamente, os alimentos disponíveis regionais, que fazem parte do hábito alimentar da família, né? Mas preparados de forma adequada, observando o sistema digestivo da criança. Como recomendações nutricionais, o Ministério da Saúde se baseia nos 10 passos da alimentação saudável para crianças. E eu não coloquei no slide, mas para cada passo preconizado pelo Ministério da Saúde, o próprio Ministério tem um material que dá dicas para os profissionais de saúde. Então, para cada passo da alimentação saudável para crianças menores de 2 anos, o próprio Ministério disponibiliza uma dica ao profissional e à equipe, que eu considero extremamente importante, porque isso é o monitoramento. Não adianta nada passar as informações se essa criança e essa mãe não forem monitoradas adequadamente pela equipe de saúde. Então, o passo 1 diz que dar somente leite materno até os 6 meses, sem oferecer água, chás ou qualquer outro alimento. Então, o profissional de saúde deve rever se essas orientações sobre o aleitamento materno são fornecidas desde o acompanhamento pré-natal até a época da alimentação complementar. Então, esse monitoramento é extremamente importante. O passo 2, a partir dos 6 meses, oferecer de forma lenta e gradual outros alimentos, mantendo o leite materno até os 2 anos de idade ou mais. Antes de dar a orientação desse passo, perguntar à mãe ou o cuidador da criança o que ele ou ela imagina ser a alimentação correta da criança e a seguir convidá-la a complementar seus conhecimentos de forma elogiosa e incentivadora. Então, a intercomunicação
profissional de saúde, com o cuidador, com a mãe ou o responsável pela criança, é extremamente importante. E o incentivo ao aleitamento, à introdução de alimentos de forma adequada, é extremamente importante. O passo 3, a partir dos 6 meses, dar alimentos complementares 3 vezes ao dia, se a criança receber leite materno, e 5 vezes ao dia, se estiver desmamada. Sugerir receitas de papas, oferecendo ideias em relação à proporcionalidade entre os grupos de alimentos. Simples. O passo 4, a alimentação complementar deve ser oferecida sem rigidez de horários, respeitando sempre a vontade da criança, principalmente quando são os primeiros dias, em que a criança está experimentando novos sabores, novas texturas, novas consistências. Então, é um período bastante delicado em que deve ser respeitado, sem rigidez de horário, né? Respeitando a vontade da criança, uma vez que o aleitamento materno será mantido. O passo 5, a alimentação complementar deve ser espessa desde o início e oferecida de colher. Começar com consistência pastosa, na forma de papas ou purês, e gradativamente aumentar a consistência até chegar à alimentação da família. Organizar, em parceria com a comunidade, oficinas de preparação de alimentos seguros e ou cozinhas comunitárias, convidar as famílias com crianças sobre risco nutricional. Então, é o constante monitoramento, não só ao crescimento, desenvolvimento e condições de nutrição da criança, como também a interação com a família, com os cuidadores. Passo 6, oferecer à criança diferentes alimentos ao dia. Uma alimentação variada é uma alimentação colorida. Então, a partir essa maneira de orientar quanto às cores é importante. Por quê? Porque você evita a monotonia alimentar. A monotonia alimentar, oferecer à criança sempre os mesmos alimentos, isso confere monotonia alimentar. Então, a criança tende em pouco tempo, a não querer mais aquele tipo de alimentação. Então, uma forma simples de orientar é dizer para a mãe oferecer uma alimentação colorida, porque cada cor de alimento, de cada grupo alimentar, tem um nutriente diferente. Então, se a alimentação é colorida, ela vai estar oferecendo diversos tipos de nutrientes. Por isso, a importância da alimentação variada, estimulando o consumo de frutas, verduras e legumes nas refeições. Daí a variação de cores. O passo 8, evitar açúcar, café, enlatados, frituras, refrigerantes, balas, salgadinhos e outras guloseimas nos primeiros anos de vida, usando o sal com moderação. O açúcar, ele deve ser evitado. Por quê? Porque a criança já tem predileção pelo paladar doce. Então, o açúcar deve ser evitado porque os alimentos já possuem na sua composição natural o carboidrato, principalmente os alimentos fontes de carboidrato, a mandioca, a farinha, né, os derivados da mandioca. Então, não colocar açúcar na alimentação da criança, até porque para evitar que esse consumo vai aumentando com o passar do tempo, gerando diabetes na idade adulta. O café, porque é um estimulante, não deve ser dado.
Os enlatados, porque são alimentos que levam corantes, levam conservantes, levam aditivos que podem até provocar alergia, além da concentração alta de sódio nos enlatados. Refrigerantes são totalmente desprovidos de nutrientes, né? As balas, igualmente. As outras guloseimas, os salgadinhos, alimentos processados, são ricos em gorduras saturadas, são pobres em fibras, pobres em vitaminas e sais minerais. Então, a alimentação deve ser o mais natural possível. O passo 9, cuidar da higiene no preparo e manuseio dos alimentos, garantindo o armazenamento e conservação adequadas. Então, não só a higiene no preparo e manuseio dos alimentos, como dos utensílios também. Todos devem ser bem higienizados. Para quê? Evitando com isso a contaminação microbiana dos alimentos e dos utensílios que são utilizados. Assim como o armazenamento, o adequado armazenamento e conservação vai garantir também a não contaminação microbiana desses alimentos e dessas preparações. A articular com a comunidade e outros setores uma campanha sobre alimentação saudável. O 10º passo, estimular a criança doente e convalescente a se alimentar, oferecendo sua alimentação habitual e seus alimentos preferidos, respeitando sua aceitação. É lógico que a criança doente ou convalescente, ela tende a ter um apetite menor, ela tende a recusar alimentos. Então, deve ter muita paciência nesses períodos, não deixando de ofertar líquidos em abundância e a própria alimentação complementar também, mantendo-se o aleitamento materno, evidentemente, e avaliar em equipe como está a acessibilidade da criança doente ao serviço de saúde. Né? Se a criança está doente, ela está tendo acesso ao serviço de saúde, às unidades básicas de saúde, é importante esse monitoramento. Como técnicas de alimentação complementar, a recomendação é de utilização dos vários grupos alimentares. Grupo dos energéticos, das fontes de carboidrato, macarrão, arroz, farinha de mandioca e batata. O grupo das proteínas de alto valor biológico, ferro e zinco. São as carnes bovina, de caça, de frango, peixes, ovos e vísceras. O grupo das vitaminas e minerais são as frutas e as verduras. Então, além daqueles alimentos que eu já falei anteriormente, evitar oferecer café, chá, refrigerante, consumo excessivo de sucos, os sucos também aumentam o volume gástrico e impedem que a criança aceitem as alimentações nos horários a serem ofertados. O chocolate, o açúcar refinado e alimentos que possam provocar engasgo. Por exemplo, os peixes, deve ter cuidado de tirar bem as espinhas e evitar com isso que a criança se engasgue. O mel não deve ser oferecido à criança menor de 1 ano por causa dos esporos de Clostridium botulinum. A criança ainda não tem defesa suficiente e pode contrair o botulismo infantil. Então, o mel não deve ser oferecido para os menores de 1 ano. Então, que utensílios devem ser utilizados? Colher, prato e copo. Por quê? Primeiro, porque permite o treino, a coordenação, a apreensão de objetos e o conhecimento das texturas e das consistências variadas dos alimentos e mesmo dos próprios sabores. Os condimentos naturais
devem ser utilizados em quantidades mínimas, como o sal, bem pouco, e a cebola. E em caso de doença, aumentar a ingesta hídrica, aumentar os líquidos, aumentar a frequência na amamentação e, caso necessário, alterar a consistência. Para aquelas crianças que já estão comendo bem mais sólido, se houver recusa, diminuir a consistência em forma de purês. Mais uma vez, a higiene das mãos com água e sabão, dos utensílios, das frutas e verduras. Ao provar o alimento com colher, não voltar com a colher para a panela. Higienizar a colher novamente. E não assoprar os alimentos quando servidos à criança. Não devem ser servidos alimentos com altas temperaturas, para que não seja necessário soprar o alimento, né? Então, os alimentos não deverão ser soprados quando oferecidos à criança. Como que fica o preparo e oferta de alimentos complementares? Primeiro dia que a criança vai receber alimentação complementar. Escolher um alimento do grupo dos energéticos, ou arroz, ou macaxeira, ou batata. No segundo dia, abóbora ou fruta. No terceiro dia, ou carne, ou peixe, ou frango, ou feijão. A partir do quarto dia, deve-se fazer uma mistura de um alimento de cada grupo. Ao passo que, ao final daquela semana, daquela primeira semana, a criança já vai ter sido apresentada aos diversos grupos alimentares. A consistência pode ser pastosa, os alimentos amassados com garfo ou passados na peneira. Por quê? Porque a criança precisa sentir a consistência dos alimentos e o sabor dos alimentos ficam mais preservados quando oferecidos dessa forma, amassados com garfo ou passados na peneira. Posteriormente, quando a criança já estiver aceitando perfeitamente essa forma, essa consistência, os alimentos poderão ser oferecidos picados ou desfiados, ou seja, em tamanhos um pouco maiores. E a criança pode desfrutar da alimentação da família, contanto que essa alimentação não tenha excesso de gordura saturada, sódio e açúcar, né? O sódio, por quê? Nessa primeira fase, nessa primeira infância, nesses primeiros anos, é que se formam os hábitos alimentares. Se a criança já for acostumada a uma alimentação rica em sal ou em sódio e em açúcar, ela vai manter esse hábito alimentar com o decorrer da vida dela. E isso pode gerar, na idade adulta, doenças crônicas não transmissíveis, como a hipertensão e o diabetes. Então, é imprescindível, é importante que não se ofereça alimentos com excesso de sal e de açúcar. E os alimentos processados, enlatados e industrializados são ricos nesses dois nutrientes, tanto no sódio quanto no açúcar. Então, deve-se ter muito cuidado e salientar a importância de não oferecimento desses alimentos às crianças nessa primeira fase da infância. Então, quais são os riscos associados à alimentação complementar? Então, são aspectos que podem causar danos à saúde das crianças. Então, como todo risco, deve-se dar atenção, né? Principalmente devido às doenças diarreicas, né? Isso é o grande fator, né, atrelado à alimentação complementar, né? Por quê? Porque os alimentos, quando começam a ser introduzidos na alimentação da criança, são alimentos totalmente desconhecidos. A criança passa do leite materno, que é totalmente estéril, isento de micro-organismos, para alimentos que possam conter micro-organismos, né, e que possam causar doenças, inclusive doenças diarreicas na criança.
né? Então, a contaminação microbiana dos alimentos está relacionada não só ao manuseio, né, desses alimentos de forma inadequada, não só ao armazenamento desses alimentos de forma inadequada, como também a ausência de sanitário na residência, né? A não utilização de sanitários pelas crianças, ou a presença também de alguém na família com diarreia, a utilização de mamadeiras, como eu já falei, as reentrâncias da mamadeira podem acumular resíduos alimentares e podem causar disenteria nas crianças. E alguns alimentos podem ter também potencial alergênico, provocando alergias alimentares. Essas alergias alimentares, elas podem acontecer pelo desmame precoce, né? Então, a mãe que desmama e que começa a introduzir novos alimentos precocemente, esses alimentos podem ter potenciais alérgicos e o organismo da criança, o sistema digestivo, não está ainda preparado para receber esses alimentos, né? Então, a introdução precoce de alimentos pode acarretar alergias alimentares nas crianças. Então, como recomendações ainda nutricionais, antes do 1º ano de vida, mais uma vez, não é recomendado açúcar, né, por causa da formação dos hábitos alimentares das crianças, e que esses alimentos são de extrema importância ao serem introduzidos, porque deles vai se formar o hábito alimentar. Então, o hábito alimentar se forma nessa etapa da vida. Então, quais são os desafios nessa etapa da vida, né? Os desafios para o Sistema Único de Saúde como um todo, né? E para a população mesmo indígena, não só para o sistema de saúde, para os profissionais que lidam com essas comunidades, mas também para os próprios cuidadores, né? Então, a introdução de alimentos com todos os seus riscos e todos os seus benefícios, apresenta desafios. Então, os desafios se baseiam em 3 eixos que se sobrepõem: as doenças infecto-contagiosas e a desnutrição, os agravos por causas externas e as doenças crônicas. Então, esses 3 eixos, eles englobam todas as faixas etárias, não só as crianças, mas como os adultos também. Então, as doenças crônicas não transmissíveis, que são adquiridas na idade adulta, elas podem se iniciar na infância, com uma alimentação inadequada, com uma alimentação rica em sódio, rica em açúcar, né? Que vão provocar essas doenças crônicas não transmissíveis, que são a hipertensão arterial e o diabetes mellitus. Ao passo que as doenças infecto-contagiosas e a desnutrição, mais prevalentes em crianças, também são agravadas por causas externas, né? Então, esses 3 eixos constituem-se, sobrepostos, constituem no grande desafio no combate a essas doenças crônicas na idade adulta, a doenças infecto-contagiosas e desnutrição na idade infantil. E quais são os desafios? Conduzir adequadamente o processo do contexto de alimentação complementar, auxiliando a mãe e os cuidadores da criança de forma adequada. Estar atento às necessidades da criança, da mãe e da família, acolhendo dúvidas, preocupações, dificuldades, conhecimentos prévios e também os êxitos. Empatia e a disponibilidade do profissional, integração da equipe de saúde, no acolhimento e nas orientações repassadas. Isso aí é de extrema importância e constitui um desafio, porque todas as dificuldades que existem devem ser superadas com ações governamentais, com os programas devidos, mas nada disso adianta se não houver uma interação eficaz da equipe de saúde com a comunidade. Então, para o enfrentamento desse cenário, é emergente a ampliação de ações intersetoriais que repercutam positivamente sobre os diversos determinantes da saúde e nutrição,
A promoção da alimentação adequada e saudável pela Política Nacional de Alimentação e Nutrição, que é a PNAM, e na Política Nacional de Promoção à Saúde. Então, quais são as propostas de melhorias da saúde da criança? O que é necessário? O conhecimento do perfil nutricional antes, durante e após a implementação das intervenções. O que seria esse conhecimento do perfil nutricional? O perfil nutricional nada mais é que a capacidade que aquela população tem de se manter em boas condições de saúde, alimentação e nutrição. Então, o conhecimento desse perfil nutricional é de extrema importância para a implementação das intervenções. O monitoramento das atividades, a avaliação dos resultados obtidos e o aprimoramento e redirecionamento dos programas e ações de saúde. Isso tudo está relacionado também ao conhecimento da situação nutricional daquela comunidade. O acompanhamento, como registro de dados de peso e estatura, ou cumprimento no atendimento em postos de saúde, em visitas domiciliares, por agentes indígenas de saúde ou outros profissionais de saúde. Então, esse acompanhamento também é importante. Não só a orientação ali naquela unidade de saúde, mas as visitas domiciliares também são importantes. Não é sempre que a mãe pode ir com a criança à unidade de saúde. Então, esse acompanhamento, esse monitoramento é de suma importância. Identificação da ocorrência de mudanças nas condições nutricionais da população, bem como o caráter das mesmas. Se está acontecendo alguma mudança no perfil nutricional, nas condições nutricionais daquela população, o que está ocasionando isso? Então, a dificuldade de percepção entre os povos indígenas das mudanças de tendência do perfil nutricional pela carência e de dados consistentes sobre a situação de nutrição indígena é um fato, né? Essa dificuldade que muitas vezes gera, talvez, o acesso a essas comunidades, as intervenções, né? Então, essa dificuldade de percepção por falta de dados, às vezes, falta de dados atualizados sobre a situação, sobre o panorama de saúde sobre essas comunidades, também gera toda essa dificuldade. A quantidade insuficiente de informações disponíveis, como eu já falei, nos serviços de saúde, também limita os resultados de ações, o planejamento e o implemento das políticas e programas. Então, o estado nutricional vem a ser as boas condições de saúde, alimentação e nutrição. E o perfil nutricional é o indicador das condições de vida da população, é a capacidade de manter as boas condições de saúde, alimentação e nutrição da população. Então, quais são as consequências disso tudo? Os dois lados da balança, os dois desvios nutricionais, a desnutrição e a obesidade. Nenhum dos dois, todos os dois, estão relacionados à má alimentação, aos maus hábitos alimentares, né? A má conduta alimentar, a falta de adesão a uma alimentação saudável, muitas vezes por falta até de orientação. Eu li um estudo em que 30% da comunidade indígena não recebia orientações da equipe de saúde. Então, isso é importante. Então, isso contribui muitas vezes para os desvios nutricionais. Deve ser feita a orientação? Sim, mas deve ser feito o acompanhamento e monitoramento dessas crianças, para que se evite os dois lados da balança. Tanto a desnutrição, que vem, por conseguinte, as doenças infecciosas e muitas vezes a óbito. E a obesidade, que é o extremo oposto, que na idade adulta vai ocorrer em doenças cardiovasculares e diabetes mellitus, além de outros tipos de doenças. Então, os dois lados, os dois extremos, são extremamente prejudiciais. Então, nesse slide, eu peguei os alimentos disponíveis de uma determinada comunidade indígena. Então, aqui, nesse slide, a gente pode verificar
que nós temos fontes de vitaminas e minerais e fibras, nós temos fontes de proteína de origem animal, nós temos fontes de fibra, nós temos fontes de proteína vegetal. Então, os alimentos podem estar disponíveis. Agora, a importância de que maneira eles serão feitos, como será a higiene desses alimentos, né? Então, se existe alimentos disponíveis que possam complementar adequadamente a alimentação da criança no primeiro ano de vida, até os 5 anos, a grande meta é estar nas ações das unidades de saúde, no aconselhamento dessas mães e no acompanhamento dessas crianças. Então, fica uma lacuna, fica uma grande interrogação. Se existem alimentos, se tem alimentos disponíveis, né? Se temos as unidades básicas com profissionais aptos a orientar e a monitorar o estado nutricional dessas crianças, por que as prevalências de desnutrição ainda estão altas? Por que as prevalências de anemia e de internações por diarreia ainda são altas? Não é? Se existem as unidades de saúde, se existem os profissionais, se existem os alimentos que podem ser consumidos, por quê? Né? Fica essa grande interrogação. O Brasil tem feito progressos significativos na melhoria de vida das crianças, mas isso não está acontecendo nas crianças indígenas, negras e quilombolas. É fundamental que todos se beneficiem igualmente dos progressos alcançados. Por isso, o sucesso da alimentação complementar depende também da paciência, do afeto, do suporte por parte da mãe ou do cuidador, de toda a família, que deve ser estimulada a contribuir positivamente nessa fase. Se durante o aleitamento materno a criança depende exclusivamente da mãe, na fase de introdução dos alimentos, deve haver uma interação dessa criança também com toda a família, né? E é uma fase em que a criança não só aprende a comer, mas também aprende a perceber todos os alimentos, todos os sabores. Então, é uma fase de experiências novas, de descobertas novas. Então, essa interação deve ser ainda mais valorizada, essa interação com a família, principalmente se a mãe não pode estar presente todo o tempo. A mãe que trabalha fora, por exemplo, né? Então, o profissional de saúde deve ser hábil em reconhecer novas formas de organização familiar, ouvir, demonstrar interesse e orientar a todos os cuidadores da criança, para que ela compreenda a sua alimentação como ato prazeroso, precocemente, e que evite, assim, o aparecimento de doenças e distúrbios nutricionais, né? Então, o que a gente quer é isso. O próximo, por favor. O que se espera, né? O que nós, profissionais de saúde, esperamos de todo esse contexto? O que mostram essas imagens? Crianças eutróficas, crianças sem desnutrição, diminuição dessas prevalências de desnutrição, de diarreia, de internações por diarreia, de óbitos por desnutrição, né? Então, o que a gente quer são crianças eutróficas, crianças felizes, crianças saudáveis, crianças bem nutridas, com bom estado nutricional. É isso que a gente espera. É só isso. Obrigada.